Então, vamos lá. Eu quero saber se existe a possibilidade de eu calcular a diferença de potencial elétrico dentro de um campo elétrico uniforme. Então, vamos lembrar uma coisa? Existem algumas características do campo elétrico uniforme que são extremamente interessantes para a gente. A primeira característica que a gente tem que lembrar é... Deixa eu colocar a ponta um pouco melhor. Um campo elétrico uniforme, em todos os seus pontos, ele tem módulo, que é o que a gente também chama de intensidade ou valor, direção e sentido constantes. Ou seja, quando a gente vai calcular então o campo elétrico, a primeira definição de campo elétrico que a gente tem é que campo elétrico é força dividido pela carga. Então, o que a gente tira dessa história? Que se isso daqui é uma constante e a carga elétrica que a gente for trabalhar dentro desse campo elétrico, movendo ela para pontos distintos, também se mantiver constante, então a gente vai chegar a uma conclusão que é muito boa nesse exato instante, que a força é constante em módulo, direção e constante, em módulo, direção e sentido em qualquer ponto dentro do meu campo elétrico uniforme, tá? Então, vamos colocar aqui dois pontos aleatórios. Vou escolher meu verdinho. Então, aqui, ó. Esse daqui eu vou chamar de ponto A. Aqui eu vou chamar de ponto B. Eu ainda estou usando pontos alinhados porque a gente não discutiu ainda superfícies equipotenciais. Mas vamos supor o seguinte, já é interessante eu comentar. Eu poderia colocar o ponto B exatamente na mesma linha em que está o ponto A, por exemplo, o ponto B aqui? Poderia. Mas como a distância entre o ponto A e o ponto B, a placa positiva, é a mesma, não há diferença de potencial entre eles. Então, se eles estiverem na mesma linha, a gente vai conversar sobre isso daqui a pouco, mas não tem diferença de potencial, tá? Então, vamos lá. Escolhi dois pontos dentro do meu campo elétrico, o ponto A e o ponto B, e eu quero saber o seguinte, existe a possibilidade de eu calcular um V de A menos um V de B dentro desse campo elétrico? Porque, vamos pensar, calcular potencial elétrico aqui, provavelmente eu não vou poder chamar essa equação aqui, ó, que V é igual a constante vezes carga dividido pela distância. Porque se eu chamar essa equação, eu estou supondo que existe uma carga geradora para eu poder substituir. E nesse caso, a gente não tem. A gente tem placas eletrizadas, mas a gente não vai falar que é uma carga geradora pontual, tá? Então, como é que eu vou calcular o meu V de A menos o meu V de B? Então, a gente pode chamar de VAB. A definição geral que a gente usa é válida. A gente vai falar que é trabalho sobre carga. Vamos continuar evoluindo o nosso conceito. Então, como é que é o meu VAB? Que é o meu V de A menos V de B. O que é trabalho? Trabalho é a força elétrica vezes o deslocamento dividido pela carga elétrica. E agora é que a gente vai usar o fato de a gente estar trabalhando num campo elétrico uniforme. Então, se a força é constante, eu posso substituir a força elétrica na fórmula de trabalho, porque a gente tem que lembrar o seguinte, a fórmula de trabalho só é válida para forças constantes. Então, ótimo, eu posso vir agora e escrever o seguinte, quem é a minha diferença de potencial nos dois pontos dentro desse campo elétrico? Então, pensando aqui embaixo, força é igual a campo vezes carga. Eu só peguei a carga que estava nesse ponto, dividindo e passei para o outro lado multiplicando. Então, eu vou colocar aqui, ó. Isso é campo vezes carga vezes distância dividido pela carga. Se você ficou confuso agora, a única coisa que eu substituí foi essa parte, tá? Ao invés de escrever F, eu escrevi E vezes Q. Feito isso, eu consegui uma coisa maravilhosa, que todos nós adoramos, que é uma simplificação. Vou simplificar de roxo. A carga que está ali dentro não importa. Então, o que ele falou? Olha que bacana. O potencial elétrico dentro de um campo elétrico, primeiro, não depende da carga de teste. De quem que ele depende? Bom, a diferença de potencial
vai depender do valor do campo elétrico e da distância entre esses dois pontos, tá? Então, tá aqui, ó.